Sou a professora Renata, professora de português da Unicursos, e hoje nós vamos tratar de dois assuntos referentes à concordância verbal e que são recorrentes nas provas do SESC. Então preste atenção às questões. Prova de técnico de apoio especializado 2010, prova do MPU. Atenção à questão. Se o verbo da oração, mas a maioria dos analistas aposta, estivesse flexionado no plural, aposta, o período estaria incorreto, visto que, de acordo com a prescrição gramatical, a concordância verbal em estrutura dessa natureza deve ser feita com o termo maioria. Turma, esta questão está errada e nós vamos ver por que ela está errada. Primeiro, aqui está a forma verbal. Pergunte ao verbo, quem aposta? Qual foi a resposta? A maioria dos analistas aposta. Então isso aqui tudo é o meu sujeito. Mas eu tenho aqui um sujeito formado por uma expressão coletiva que poderia ser maioria, minoria, grande parte, boa parte, uma série, ou seja, eu tenho uma expressão coletiva, mais quem? A maioria dos analistas, mais o determinante. E numa situação dessa, em que eu tenho uma expressão coletiva, mais um termo restritivo, mais um termo determinante, a concordância é facultativa, ou seja, a minha concordância é opcional. Eu poderia muito bem dizer, a maioria dos analistas aposta, ou a maioria dos analistas apostam. A forma verbal aposta flexionaria no singular para concordar com o termo maioria, que é o núcleo do meu sujeito, ou então eu poderia flexionar o verbo na forma plural para concordar com o determinante analistas. Então, turma, em questões dessa natureza, que você tem uma expressão coletiva mais um determinante facultativamente, ou você concorda com a expressão coletiva ou você concorda com o determinante. Ambas as formas verbais estariam corretas, por isso que a questão está errada. Outra questão para nós analisarmos em relação à concordância verbal. É uma prova também do Ministério Público da União, cargo de técnico, tecnologia da informação e comunicação, só que agora o ano é de 2013. Preste atenção à questão. A correção gramatical e as informações originais do texto são mantidas com a substituição do termo existiam por haviam. Então, pessoal, preste atenção aqui. Este é o trecho do texto. Existiam os cargos de procurador dos feitos. O verbo existir é um verbo que sempre vai concordar, que sempre vai flexionar. Por quê? Porque ele tem um sujeito para concordar com ele. Então, assim, existe o cargo, existem os cargos. Existiu um dilema, existiram dilemas. Então você sempre vai ter concordância referente ao verbo existir, porque o verbo existir sempre tem sujeito. Em contrapartida, o verbo haver. Por que essa questão está errada? Porque o verbo haver, ele é sim sinônimo, ele tem a mesma semântica, o mesmo contexto do verbo haver. Só que o verbo haver, no sentido de existir, sinônimo de existir, ele é um verbo impessoal, ele é um verbo que não tem sujeito, ou seja, sujeito inexistente,
Por isso que o verbo haver, no sentido de existir, ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Então guarde a dica. Quando a banca pedir para você trocar o haver pelo existir e vice-versa, semanticamente eles têm a mesma lógica, só que gramaticalmente o verbo haver ele não flexiona porque ele não tem sujeito, e o verbo existir, pelo fato de ter sujeito, sempre vai concordar, sempre vai flexionar.